Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Apoio, Mr. Suits, moda masculina e alfaiataria sob medida. Realização, Rede MS de rádio e televisão. E começa agora mais um episódio de Rede 360, assuntos que conectam a MS. Eu sou Ulisses Serra e hoje eu vou falar sobre golpes virtuais. Já recebeu uma mensagem pedindo dinheiro em nome de algum familiar? Ou alguma ligação te prometendo um prêmio fantástico? Tava muito bom para ser verdade? Exato, tá cada vez mais comum esses golpes hoje em dia e a gente tem que ficar bem esperto. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Te dá bastante dica e como você se prevenir dessa situação. Antes disso, eu quero agradecer os nossos patrocinadores que fazem a diferença e nos trouxeram para a segunda temporada. BDM Digital, o seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Em especial, essa temporada temos o apoio da Mr. Suits. Nosso muito obrigado. Para começar o nosso episódio, eu gosto sempre de tirar a dúvida com a nossa inteligência artificial, a Rê. Então, Rê, fala pra gente, o que são golpes virtuais? Claro, Ulisses. Os golpes virtuais estão cada vez mais comuns porque os golpistas aproveitam a facilidade e a rapidez da internet para enganar as pessoas. Eles usam e-mails falsos, mensagens de WhatsApp, links suspeitos e até perfis clonados em redes sociais para roubar dinheiro ou dados pessoais. É verdade, gente. Cada vez mais fácil chegar perto de você, seja por e-mail, WhatsApp, te ligando. A internet faz tudo ficar muito rápido e a gente tem que tomar esse cuidado. E a gente vai descobrir um pouquinho mais dessas dicas de como evitar isso com o nosso expert de hoje. Hoje, para falar de crimes virtuais, eu trago ela que é advogada, professora, expert no assunto, André Arguello Hoffman. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, boa Bom tarde, dia, doutora. boa noite. Obrigado por receber o nosso convite, estar aqui com a gente e falar de um assunto que é tão assustador, mas ao mesmo tempo cotidiano, porque a gente cada vez mais ouve falar de alguém que já caiu algum tipo desses golpes, né? E a gente quer saber da senhora, que é expert no assunto, defende muito as pessoas que caem nisso. O que a gente faz, doutora? Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui com o senhor. E vou te contar algumas situações que ajudam a esclarecer. Perfeito. Conta pra gente um pouquinho da sua história. Como que a senhora chegou aqui para ser expert no assunto e falar disso pra gente? Sou formada em Direito, Perfeito. Fiz especialização em Direito Penal e Processual Penal e sou mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e professora. Há bastante tempo sou docente já são mais de 15 anos na docência e ao longo dos anos você vai direcionando a sua atividade. Eu sou advogada criminalista, então por ser criminalista você acaba conhecendo muito mais a área do direito voltado para o cometimento de crimes. E aí, então, você acaba se identificando e identificando a maioria dos crimes. Acaba chegando nas mãos do criminalistas os primeiros crimes antes mesmo da sociedade ter esse conhecimento. Então, os crimes virtuais, ele tomou uma proporção muito grande e aí começou. Na verdade, assim, um dos primeiros clientes que eu atendi em relação a crimes virtuais, na verdade não foi o crime virtual em si, foi o golpe do nudes. Ah, extorsão então. Então, foi uma extorsão. Então, quando surgiu no meu escritório um cliente dizendo, doutora, eu vou ser processado, o delegado lá do Rio Grande do Sul está querendo me prender, disse que vai expedir o mandado de prisão. Aí eu pensei assim, como que o delegado vai expedir mandado de prisão se é uma atribuição do juiz? Quem expede mandado de prisão é o juiz. E aí ele me trouxe a conversa. O que ele fez? Ele entrou no Facebook e aí tinha uma menina bonita e eles começaram a conversar. E houve a troca de nudes. Depois que ocorreram as trocas dos nudes, veio um cidadão se passando por delegado pelo pai da menina e dizendo que a menina era menor e que ele iria responder por crime de aliciamento de menor e queria extorquir, na época desse cidadão, R$10.000. E já faz um tempo já? Já tem aproximadamente aí uns 8 a 10 anos. Logo que começaram... Foi no começo. Foi bem no começo dos golpes. Começaram com os nudes, que seriam extorsão. E aí eu identifiquei. Tinha todo um vídeo, tinha um cenário perfeito. Dava a entender que o pai estava na frente do delegado fazendo BO, revoltado e pedindo providência da polícia. E aí, à época, eu tinha alunos, que era do Garras, alunos meus, eu dava aula na Uniderp. E aí eu passei o vídeo para eles, falei, esse aqui é o golpe no momento.
E aí a gente fez o boletim de ocorrência, tentativa de extorsão, e aí eu entrei em contato com as pessoas que estavam tentando extorquir o meu cliente e eu disse, nós estamos indo para a delegacia agora e vamos registrar um boletim de ocorrência contra vocês. E aí acabou que a gente conseguiu resolver, esses criminosos deixaram o meu cliente, não houve... Assustaram, foram embora? Assustado, e nós acionamos a polícia realmente, saiu até na mídia, e aí esse foi o primeiro caso dessa tentativa de golpe. Mas então, como a senhora falou, esse, na verdade, é uma extorsão que começou pela internet. Exato. Mas crimes virtuais, eles são abrangentes. São. Para quem está nos assistindo, me dá uma definição básica, assim, o que são os crimes virtuais? Da onde a onde que pode ocorrer? Os crimes virtuais ocorrem numa proporção gigantesca. Não tem como eu te dizer de onde começa. Sim. Nós tivemos histórias de menores praticando os crimes virtuais. Então, atrás de um computador, toda pessoa é valente, toda pessoa é capaz, toda pessoa tem criatividade. E aí vai depender de nós, cidadãos de bens, analisarmos se isso é golpe ou não. Então, nós temos que trabalhar com prevenção. Perfeito. Esse é o mecanismo. Então, houveram os clientes que caíram em golpe? Sim, golpe de Pix. Tá? Idoso é o que mais sofre. Os idosos são empréstimos indevidos usados contra os idosos, e aí os idosos não sabem nem que aquele dinheiro está na conta. Quando eles descobrem, eles utilizaram aquele dinheiro sem saber, e aí quando eles vão reclamar, isso aconteceu com o cliente, um cidadão entrou em contato e disse, eu sou do banco, estorna o Pix, devolve em Pix esse valor que a gente vai dar baixa no teu empréstimo. E o senhorzinho pegou e devolveu. O empréstimo, se não me engano, era em torno de 20 mil reais. Ele tinha gastado em torno de R$1.000, R$1.500. Ele devolveu e mandou para um Pix de uma pessoa que nós não sabemos quem é. Só que aí ele nos procurou, já tinha passado algum tempo, já em torno de uns 2 meses que isso tinha acontecido. E a gente não tinha muito o que fazer. Claro que a gente acionou todos os mecanismos legais, banco, mas assim, a gente está trabalhando para ver se a gente consegue reaver esse valor, porque foi um golpe, alguém realizou um empréstimo indevidamente. O nome dele. O nome dele, já sabendo. Tá? E quando ele entra, e a pessoa entra em contato dizendo que o dinheiro estava disponível, ele disse que não tinha interesse, que ele não queria, a pessoa pede o estorno e ele envia o Pix. Sacanagem. E isso aconteceu com É importante a velocidade, no momento que você entender que você caiu no Pix, procurar ajuda na hora? Na hora. Primeira coisa é o MED. É um mecanismo especial de devolução que tem no próprio portal ali do Pix, ali pelo celular mesmo, você consegue acionar. Então explica pra gente de novo, MED? MED, Mecanismo Especial de Devolução. Então esse é um mecanismo que foi criado pelo Bacen, uma resolução 403, julho de 2024, entrou em vigor em novembro do ano passado, 2024. Então essa foi uma forma de inibir a ação de golpes, ou pelo menos auxiliar o consumidor a não sofrer as consequências ou prejuízo. Então, uma vez acionado esse MED, ele aciona, ele já entra, o próprio banco já verifica que trata-se de golpe, pelo menos é o que o cidadão está informando, e imediatamente o banco, dentro de meia hora, aciona o banco recebedor. E o banco recebedor, ele bloqueia o dinheiro que está na conta daquele que recebeu o valor. E aí, se não houver o valor total, mas ele bloqueia o que tiver. Perfeito. Dentro de 7 dias, o cidadão tem a resposta. Se aquele valor realmente foi proveniente de golpe, ele é ressarcido. Tá? E aí, se ele não foi golpe, aí não tem o que fazer. O que a gente tem que deixar muito claro é que, assim, um desacordo comercial não se confunde com um MED para o golpe. Então, o mecanismo especial de devolução é para golpes. Você não pode usar se você mandou um Pix equivocado. Se você mandou um Pix errado para alguém, o que você faz? Você entra em contato com essa pessoa, pede para essa pessoa devolver porque foi um erro no momento do Pix. Se a pessoa se recusar, você vai até a delegacia, ou pelo menos no primeiro momento, falar, cidadão, eu cometi um erro e se você permanecer com o meu dinheiro, com os valores, você incorre no crime de apropriação indébita. Isso está previsto no artigo 168 do Código Penal. Interessante em saber disso também. Então, você pede para a pessoa devolver, foi um erro. E aí, se a pessoa se recusar, vá até a delegacia, faça o boletim de ocorrência. Então, você
entra em contato com a pessoa. E você não pode usar o mecanismo especial de devolução quando você comete esse erro. É específico para golpes. Muito bom a gente saber disso, a gente saber essa diferença. O mecanismo que foi criado é muito parecido com aquele quando a gente quer contestar algo no nosso cartão de crédito, né? Abre um inquérito ali, mas você vai ter que explicar se realmente foi um golpe. Provavelmente vou te pedir prints dessa conversa e como aconteceu. Não pode ser usado com um envio indevido, um erro do Pix. Mas, legal saber, eu não sabia, que se você mandou errado esse Pix, entre em contato com a pessoa e ela não quer te devolver, você também tem um direito de ir atrás desse dinheiro. Muito bom, doutor. Obrigado por saber disso. Então, assim, o MED, o Mecanismo Especial de Devolução, ele também não pode ser utilizado de má fé para desacordo comercial. Eu não quero mais, eu vou acionar o MED porque eu quero meu dinheiro de volta. Não, é específico para golpes. Tá? Porque você, quando aciona o MED, você está dizendo, banco, esse cidadão é um criminoso. Ele me solicitou um valor indevido e eu paguei no erro, equivocadamente acreditando que era legítimo. Então, por isso que o MED, automaticamente, o banco entende que quem recebeu já é, pelo menos no primeiro momento, em tese, um criminoso. Não, entendi. Então a gente tem um mecanismo para resolver esse Pix no desespero ou no medo, nessa extorsão. Mas e quando o crime vai além? Quando a pessoa, igual a senhora mencionou, tem uma foto, tem um vídeo, ela está me chantageando por algum motivo. Qual é o meu primeiro passo? Eu procuro um advogado, vou direto na delegacia, eu faço um BO, como que eu faço? A orientação mais adequada é sempre procurar um advogado. Porque o boletim de ocorrência é um resumo daquilo que você narra para o policial. Quando você procura o advogado e narra, e o advogado consegue e tem esse tempo para contextualizar e identificar todas as condutas, você acompanhado de um advogado até a delegacia, o próprio advogado consegue explicar melhor para o policial que vai fazer o boletim de ocorrência. Então é sempre bom ter um advogado, porque aí o advogado, inclusive, dependendo das circunstâncias, ele consegue, como o caso que eu te expliquei do nudes, eu entrei em contato com os criminosos, para acalmar o meu cliente e fui até a delegacia acompanhando e explicando todo aquele contexto. O advogado consegue mediar essa situação que talvez você seja muito nervoso ou chateado, triste, né? Porque ninguém gosta de perder dinheiro ou ser chantageado. Então o advogado faz essa ponte. Mas e se eu não tenho condições de ter um advogado? Eu posso da Defensoria Pública também? Com certeza, Defensoria Pública. Se você não consegue imediatamente a uma Defensoria Pública, agora eu vou fazer uma propaganda das universidades. Por favor. As universidades, ela tem um núcleo de prática jurídica. Interessante. Tá? Então, o núcleo de prática jurídica é como se fosse uma defensoria pública para as pessoas que não conseguem chegar à defensoria imediatamente. Então, nós sabemos que a defensoria, ela é sobrecarregada, tem muito serviço, a pessoa tem que agendar, tem que conseguir senha. Enquanto nas universidades, o teu acesso é mais fácil. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando na Estácio. Então, nós temos um núcleo de prática jurídica, nós vamos até os multirões que ocorrem na cidade, nós fazemos ação social e nós levamos o nosso serviço gratuito para a população, mas a gente também alia no nosso local físico, a gente fica à disposição da população o tempo todo. Então, se você não tem acesso à defensoria imediatamente, porque de fato é um pouco mais complicado, você tem as universidades, você tem a Estácio, como eu disse, tem núcleo de prática jurídica, a Uniderp tem núcleo de prática jurídica, a ISTED tem núcleo de prática jurídica, a UCDB tem núcleo de prática jurídica. Todas as universidades têm um núcleo de prática jurídica com a finalidade de atender a população carente. Que já é um apoio, né? Já é um apoio. E para a gente entrar em contato, pelo menos o da Estácio, tem um site específico, um telefone? Via de regra, a gente deixa o contato do nosso advogado. Perfeito. Tá? Mas eu passo o contato depois. Pode também me mandar mensagem nas minhas redes sociais. Perfeito. Eu atendo ali os alunos, eu atendo as pessoas para tirar dúvida. Então, eu uso a minha rede social em prol dos meus acadêmicos, dos meus alunos e da sociedade enquanto núcleo de prática jurídica. Perfeito, perfeito. Doutora, e para a gente agora se relacionar um pouquinho, entender que isso não acontece só com a gente. Me conta umas histórias, me conta alguma coisa que já aconteceu com a senhora, que eu acho que a gente está acostumado com aquela mensagem, eu tô com o seu filho aqui, me manda dinheiro, ou, oi, mãe, me empresta dinheiro agora, preciso pagar uma conta. Esses são os tradicionais, os básicos, mas eles estão cada vez mais criativos, né? Bom, eu vou te contar uma história em relação à minha filha. Eu não sofri golpe, mas o tempo todo... Eles tentam, eles têm fé.
houve uma situação que a minha filha estava comigo e me ligaram e que estavam com a minha filha e eu ouvi um choro de uma criança no fundo. Ah, nós vamos matar. Eu falei, pode matar. Ah, minha filha estava do meu lado, pode matar, fica à vontade. Então, assim, são golpes. Só que o que acontece? A maioria das vezes as pessoas não estão atentas. Então, eu vou te contar uma situação que aconteceu comigo e eu distraída. Eu estava trabalhando, a minha filha me manda uma mensagem. Mãe, meu celular estragou, estou te mandando mensagem desse outro número. Preciso que a senhora pague um boleto para mim. E aí, eu ali distraída, oi, tá, quanto é? E ele conversando. Aí, tô ali, e aí ela, mãe, manda para esse boleto e me manda o comprovante. Aí eu parei o que eu estava fazendo e fui ler a mensagem. Aí eu prestei atenção. Uhum. Aí eu mandei para ele assim, e o que me chamou a atenção, que ela escreveu assim, eu pago esse boleto para mim, que até o final do mês eu te devolvo. Aí eu escrevi para ele de volta assim, nem nesse mundo, nem em outro, minha filha jamais me prometeria devolver algum valor. Eu ia pagar e pronto, né? Porque parente e filho é doação, a gente não faz empréstimo. E aí eu peguei e fiz o quê? O que eu sempre faço, fiz uma chamada de vídeo para minha filha. Aí eu fiz uma chamada de vídeo e falei, Nath, por acaso você está tentando pagar algum boleto? Seu celular tá tudo certo? Tô aqui, mãe, tá tudo certo. Eu falei, estão tentando dar um golpe no seu nome. Aí ela falou assim, ai, mãe, já que você vai dar dinheiro para alguém, dá para mim, né? Pode Pix para mim, então. Então, isso é constante. A minha mãe recebe mensagem minha e eu sempre orientei a minha família e os meus amigos. Faz chamada de vídeo ou ligação de voz. Estelionatário não atende ligação. Estelionatário não atende chamada de vídeo. Então, essa é a ideia que a gente tem que passar. A pessoa está te pedindo dinheiro, confirma se é seu filho, confirma se é a sua mãe, confirma, faz chamada de vídeo, porque os nossos parentes, os nossos amigos, eles vão atender a nossa ligação. Certeza. Então, essa é uma orientação que a gente tem que ter em mente. Dica boa, gente. Chamada de vídeo. Fácil de fazer, todo mundo que é da sua família, seu amigo, vai atender. Exatamente. E aí, se você não conseguir fazer uma chamada de vídeo, liga para o número que você tem salvo do teu amigo, do teu parente, porque ele sempre usa a desculpa de que estragou o telefone e está no novo número. Isso aí já é de praxe. Sim. Então, liga para o número e confirma se esse número existe ou não, ou manda um WhatsApp para o outro número. Então, procure saber. Porque eles são espertos, né? Eles pegam uma foto sua e colocam no WhatsApp. Porque eu lembro que minha tia caiu em algo parecido. E ela ficou, mas Ulisses, a foto era sua. Você tinha falado que seu celular tinha sido roubado no começo do ano. Eu acreditei. Eu falei, tá, mas eu já tinha trocado o celular, a gente já tinha conversado. Você devia ter me ligado, igual a senhora falou. Mas as pessoas, na hora do susto, do nervoso, ou mesmo da correria do dia a dia, acabam só acreditando e mandando, né? Sim, eu não sei como é que eles conseguem ter tantas informações, mas na verdade, assim, no fim das contas, a gente chega à conclusão de que nós fornecemos essas informações. Então, quando a gente viaja, a gente tem que colocar uma fatinha que a gente viajou, né? Tem. Aí, a pessoa que está vendo vai ligar para um parente, eu sofri um acidente, preciso de um guincho, preciso de um dinheiro. Eu já vi parentes A gente conta a história, né? Conta. A gente consegue contextualizar e eles são, assim, geniais. Na sua grande maioria, esses golpes vêm de presídios, né? São pessoas que têm muito tempo, que estão, por mais que eu entendo que já são bem organizados, mas tem muito tempo para tentar. Fica tentando um, deu certo, tenta o outro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque eles não estão fazendo nada, só tentando tirar o seu dinheiro. Exatamente, e eles são criativos. Existem outros tipos de golpe que a senhora mencionou também, que eu já ouvi falar, por exemplo, com as pessoas mais velhas, de empréstimo. Já está na sua conta. Nenhum banco, nenhuma instituição financeira pode fazer isso, colocar um dinheiro na sua conta. A gente tem que deixar isso bem claro, né? Não existe empréstimo automático. O empréstimo, ou você vai até a sua agência, você solicita, você faz o reconhecimento facial, reconhecimento da digital no caixa eletrônico, então não existe isso. Então, se aconteceu um empréstimo, ele já é origem de uma fraude. Se caiu na conta, então alguém já, de forma fraudulenta, inseriu aquele empréstimo na sua conta ou fez um empréstimo. Então, o que aconteceu com esse meu cliente, que infelizmente um idoso, e aí ele comprometeu todo o pagamento dele porque foi empréstimo consignado. Então, assim, a aposentadoria dele está toda comprometida, e aí quando ele quer se livrar da dívida, devolver, aí vem alguém, primeiro que banco não liga, o banco não liga. Quem pode te ligar é o seu gerente. Então,
todas as vezes que tiver alguma coisa duvidosa, empréstimo, liga para o gerente não atendeu, vai até a sua agência, converse pessoalmente, porque pelo telefone é muito fácil para eles ludibriarem as pessoas, e as pessoas no seu dia a dia, os idosos, eles são muito inocentes, eles são. Eles acreditam mesmo. E não estão acostumados com essa tecnologia, não, né? Não. E aí, eu faço aqui um apelo aos filhos, aos netos, cuidem dos seus pais, cuidem dos seus avós. Então, vocês que já têm esse acesso à tecnologia, já estão acompanhando esse desenvolvimento tecnológico, oriente eles. A minha mãe, como eu te disse, tudo que minha mãe vai fazer, ela vai me ligar e vai me perguntar. Já está ensinado. Já está ensinado. Tudo certinho. Ainda mais nessa nova era de inteligência artificial, né? Vai ficar cada vez mais realista, né? Cada vez vai ter a voz, vai ter o vídeo, vai ser complicado isso. Nossa, a inteligência artificial, ela engana demais as pessoas, os idosos. Então, até a gente às vezes olha assim, eu olho, de verdade, gente, será que isso é verdade? Eu fico na dúvida, porque é muito perfeito. E aí os idosos, com certeza, eles acabam caindo, infelizmente. Um outro tipo de golpe que está sendo muito falado e comum é sobre o de encontros, de relacionamento também, né? As pessoas acabam se relacionando na internet, tem um termo em inglês que é catfish, que a pessoa acredita que está falando com uma pessoa e está mandando mensagem, está conversando, mas acaba que não é aquilo, é uma outra pessoa usando imagens falsas, né? E acaba distorcendo também, pedindo dinheiro, pedindo ajuda, a pessoa se apaixona por aquilo, a gente tomar cuidado com isso também, né? É o estelionato emocional, né? Então é uma forma, e o engraçado é assim, as vítimas que têm coragem de denunciar são as mulheres, os homens não denunciam. Tem vergonha. Tem. E é uma bobeira, né? Uma bobeira. Eu acho que deveriam fazer isso, né? Sim. Então aí eles acabam... Só que a gente precisa identificar uma situação. Esse cidadão, ele é o estelionatário emocional, ou ele é alguém que apaixonou e tirou proveito da relação? São situações distintas. Porque quando você que também é crime, mas são diferentes. Na verdade, tirar proveito da situação em si, não. Se o relacionamento começou porque havia um interesse pessoal na pessoa e não nos bens, muitas vezes não configura, tá? Eu brinco com meu marido que eu não acordo cedo porque eu casei. Então, mas eu casei porque eu amo ele e gosto dele. Vou aproveitar da boa vida que ele vai me dar. É diferente. Tá bom. Agora, quando você entra num relacionamento já articulando tirar o proveito, você já mentalizou e de forma dolosa você já entra para tirar o proveito. E aí você já é o estelionatário emocional. Então tem essa diferença e tem que ficar muito claro. E eu já vi várias situações em que o cidadão, aí eu falo homem porque as mulheres denunciam, os homens não, né? Eles entram justamente para tirar esse proveito dessas mulheres, muitas vezes viúvas e com muito dinheiro e carente. Eles usam de má fé dessa carência para tirar o proveito financeiro. Aí a gente consegue identificar um estelionato emocional aí. E o canal digital é um dos meios mais comuns, né? Que eles usam para conhecer, para trocar informações, fotos, vídeos E olha só, é diferente uma pessoa que se envolve com alguém que tem dinheiro daquele que passa a vida articulando conquistar a pessoa que tem o dinheiro justamente para tirar esse proveito. Então, quando ele vive disso, então ele sabe conquistar. Então, se ele vê uma mulher que gosta de praia, ele vai gostar de praia. Se ele vê uma mulher que gosta de baile, ele vai gostar de baile. Ele vai se encaixar no perfil dela para tirar esse proveito, para conquistá-la com o fim financeiro. Profissional mesmo. Profissional. Então, esse é o estelionatário. Olha, é assustador, a gente tem que ficar realmente preocupado. Mas o que eu notei aqui da nossa conversa, que seja pelo lado romântico, ou seja pelo medo do familiar em perigo, eles sempre vão muito no emocional, uma dívida muito grande. Então, quando a gente se deparar numa situação dessa, tomar muito cuidado para não tomar nenhuma atitude precipitada, não deixar a emoção te levar. Calma, respira, liga para a pessoa certa, confira essa foto, confira esse número. Se precisar de ajuda, vá a um advogado, vá à defensoria pública ou até mesmo, como a senhora falou, as universidades também têm esse serviço. Isso, nos núcleos de práticas jurídicas. Pode procurar pode chegar na universidade que qualquer atendente ali na coordenação dos cursos de direito vai te orientar, vai agendar um horário e vai te atender.
Perfeito. Isso eu não sabia. É uma grande dica. Então, divulga isso para a sociedade toda, encontrar uma universidade mais próxima e procurar o nosso trabalho jurídico gratuito. Tá? Então, a gente atua nas mesmas condições de defensoria pública. Se ela se encaixa na hipossuficiência determinada pela lei, ela vai ter nossa assistência jurídica gratuita. Não só da Estácio, mas de todas as universidades de Campo Grande e assim também do interior, né? Não, perfeito, entendi. Né? Doutora, e para quem está nos assistindo, adorou o assunto, gostou mais, quer entender mais ou está passando por algo, deixa um recadinho para a gente, explica para a gente como que essa pessoa pode ir para frente. Antes disso, por favor, eu preciso falar do golpe do advogado falso. Ah, esse aí é importante. Eu preciso. Está ficando cada vez mais... Fala para a gente. Então, o golpe do advogado falso. Tem que ter muito cuidado, O que vem acontecendo? A gente peticiona uma ação e a ação para receber um valor, uma indenização. Por incrível que pareça, quando entra no sistema, depois de 2 dias de distribuir ou instalar, antes mesmo do cartório do juiz verificar, já vem para o cliente um papel do Tribunal de Justiça dizendo que tem que pagar uma guia porque a ação foi deferida e vai ser deferida. Vai ganhar a ação. E aí a pessoa que precisa de dinheiro, que está contando com aquela ação, com aquele recebimento, no desespero ele vai lá e paga. Na emoção, né? Vai lá e faz o quê? Paga. Então, não façam isso. Se você tem um advogado, consulta o advogado. Você já tem o seu advogado. Então, eu estou te falando isso porque há 1 mês atrás aconteceu comigo. Aconteceu comigo. A minha cliente me manda uma mensagem, doutora, esse aqui é o nosso processo. E aqui tem um papel, me mandaram lá do fórum, dizendo que eu tenho que pagar uma guia. Eu falei, não, você não tem que pagar uma guia. Você não paga nada porque isso é golpe. E o que eu acho mais impressionante é como que eles estão tendo acesso a documentos que não deveriam. Então, o que acontece? Quando a gente protocola uma ação judicial, quando ela não é segredo de justiça por determinação legal, ela é pública. Certo. Então, se jogar o nome da pessoa ali no site, vai ver que tem um processo. Se acessar, ela vê só o andamento, não vê a pasta digital, não vê o que tem dentro do processo. Então, isso é um acesso quando você tem cadastro no CNJ. Então tem alguém lá dentro. Tem alguém que tem esse acesso. Pode ser um advogado, pode ser um funcionário, conseguiu uma senha, alguém emprestou. Então, é muito perigoso emprestar senha de acesso ao seu portal. Então, eu tenho a minha senha de acesso, eu acesso como advogado, eu tenho livre acesso nesses processos, tanto nos meus, como de algum colega que eu queira acessar. Ponto. E aí, o que aconteceu? Eles tiveram acesso, eles resumiram o processo inteiro. O nome da minha cliente, quem ela estava executando, o valor da causa, tudo direitinho. E aí, falando para ela pagar, que a ação ia ser liberada e os valores já iam ser liberados, exatamente o que ela pediu. Como que vai liberar se nem o juiz viu ainda? Então, quando acontecer, liga para o seu advogado. Mas quem entrou em contato foi a secretária. Ótimo, vai no escritório do advogado e confirma se foi a secretária, se foi ele. Verifique pessoalmente se você não conseguir fazer isso por telefone. E a mesma indicação. Te mandou mensagem? Liga de volta. Não te atendeu? Vai até o escritório. Porque o que está acontecendo de golpe, alvará de levantamento de valor... Normalmente a gente vê uma coisa dessa, né, e fala, nossa, mas é um processo inteiro, né? Isso aqui só um advogado pode ter feito, mas hoje em dia com a IA qualquer um de rede, qualquer coisa, né? Exatamente, qualquer coisa, e ali vem o valor para ser recebido e tem que pagar. Então, assim, procure o seu advogado. Não pague nada que tenha a ver com o Tribunal de Justiça. Cada vez mais... Abusados. Abusados. Eu ia falar modernos ou inteligentes, mas abusados mesmo. Porque aí ele está usando, o outro dia, o Tribunal de Justiça estava fazendo nota pública aí de que estavam expedindo alvará em nome do Tribunal de Justiça. Então, precatório, pagando coisas e o tribunal sendo vítima, porque o Tribunal de Justiça está sendo vítima desses estelionatários, usando o tribunal para ludibriar pessoas que têm processos em andamento. O que o poder público está fazendo? Eu sei que a gente tem aquele sistema do Pix, né? Foi uma coisa que a gente falou aqui no começo da nossa entrevista, mas tem alguma campanha, algum movimento que o poder público ou o próprio judiciário está tentando fazer para evitar isso? O Tribunal de Justiça tem divulgado, para ter esse cuidado. E aí nós, enquanto advogados, estamos divulgando também. A gente já está nas redes sociais, alertando sobre o golpe do falso advogado. Na verdade, o Brasil inteiro está, né? Então, esses dias passou uma reportagem que o golpe do advogado é o golpe do momento. Então, a gente precisa o quê? Tomar cautela, ter essa cautela, avisar os nossos clientes. Então, todas as vezes que a gente peticionar ou chegar um cliente, não responda a ninguém a não ser o seu advogado.
converse com o seu advogado. E se ele mandou mensagem, ligue, vá até o escritório, porque todos nós temos nosso escritório, então não tem como não nos localizarmos. Sim. Então procure no escritório, procure o advogado para evitar, porque nessa ânsia, nessa emoção de que, nossa, eu vou receber, ganhar aquele dinheiro que eu tô esperando, vou né? ganhar, porque nós advogados sabemos que tem um processo, um procedimento e é lento. A pessoa não, a pessoa imediatamente acha que deu certo, protocolou, tá pronto. Não funciona assim, é demorado. Só que eles estão nesse desespero, muitas vezes precisando desse dinheiro para pagar uma dívida, quitar uma dívida. E aí, na emoção, eles acabam emprestando com agiota, com um parente, com um amigo, e ele acaba se endividando e não recebe o valor. Pior ainda, não só perdendo um dinheiro que é seu, mas talvez pegando um outro dinheiro de alguém, entrando numa dívida. Exato. Como eles estão elaborados, né? Como eles estão inteligentes nisso e, como a senhora falou, safado mesmo, né? O povo tá... Abusados. Abusados é a palavra. Abusados é a palavra. Abusados são. Então é isso, gente, ó. É crime do advogado agora, golpe do advogado. Esse aí eu acho que é o mais novo, você tem que ficar muito cuidado, porque eles têm muito dado, parece muito real, fidedigno mesmo, e não dá. Você tem que tirar a dúvida com o seu advogado, liga, faz a videochamada que você ensinou pra gente, né? Sim. A videochamada, ou fisicamente. Eu acho que de vez em quando a gente fica com preguiça hoje em dia de ir nos lugares, né? Mas é o melhor jeito de tirar a dúvida. Vai no banco, vai no advogado, fala com a pessoa, né? Se alguém for te pedir dinheiro, olho no olho, tem a sua, isso, não é? Isso mesmo. Então tá certo, doutora. Muito obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa aqui, mas eu quero deixar esse canal aberto para a senhora. Se tiver novos golpes, outras coisas que a gente precisa falar com o público, a Rede MS está à disposição da senhora para a gente poder alertar os nossos telespectadores, porque isso realmente é o que a gente falou. Acho que a única saída que a gente tem nesse momento é a educação, é a informação, a gente entendeu o que está acontecendo, né? Então, um último recadinho aqui, como que o pessoal pode te encontrar? Fala suas redes sociais pra gente. No Instagram, doutora Andréa Arguelho Hoffman, meu contato 67992659856. Coloco meu contato à disposição, inclusive em relação à faculdade, fico à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Estamos aqui para esclarecer, para auxiliar a comunidade, as pessoas, a sociedade como um todo. E o melhor remédio é a prevenção. É a prevenção, porque é muito difícil reaver valores. Consegue em alguns casos, quando atua imediatamente, comunica imediatamente a polícia, o banco, e às vezes recupera. Mas o melhor é a prevenção e o recado para os netos e para os filhos. Oriente seus pais, seus avós, porque eles são as maiores vítimas. E Esse é o melhor recado. Temos que ajudar os nossos velhinhos e as nossas crianças. A gente tem que entender que isso muda muito rápido e a gente tem que estar preparado. Muito obrigado. Adorei conversar com a senhora e até a próxima. Muito obrigada. Fico à disposição. Muito obrigada. Perfeito. Então, gente, é isso. Golpes virtuais, eles estão aqui o tempo todo. A gente tem que estar esperto, gente. Troca de senha, faz videochamada, mas principalmente desconfia. Desconfia porque está fácil da gente cair. Muito obrigado. Pessoal, tá cada vez mais complicado. Eles estão ficando muito especialistas nesses golpes e a gente tem que tomar cuidado. Eu aprendi aqui que a gente tem que desconfiar. Desconfia de e-mail, de WhatsApp. Quando a esmola é boa demais, até o santo desconfia. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se algum familiar liga, faz videochamada e não se deixe intimidar. Procure quem sabe, procure um advogado, a defensoria pública, isso é muito importante. Mas foi informação demais. E pra gente resumir um pouquinho, eu vou pedir pra Rê dar aquela ajudinha. Rê, resume pra gente o papo de hoje? Claro, Ulisses! Criei um e-book com os principais tópicos da nossa conversa e disponibilizei para nossos ouvintes no Instagram e no Diário Digital. Obrigado, Rê. É isso, gente. Já tá lá na nossa página no Diário Digital. O link tá no Instagram e pode continuar seguindo a gente em qualquer uma das nossas plataformas. O Rede 360 é o canal para levar para você informação de qualidade aqui do nosso estado. Um grande abraço, até o próximo episódio. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam a MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.